Olá, amigo do Efluente, seja bem-vindo a mais um episódio do EfluenteCast, um podcast onde um doutor em engenharia e um engenheiro ambiental, um professor e um aluno, um consultor ambiental e um operador de estações, um pai e um filho discutem e trocam ideias sobre o tratamento de águas efluentes. Esperamos que vocês gostem. Olá, amigo do Efluente, tudo bem? Voltamos aqui para a nossa sequência de tratamentos biológicos. A gente falou antes sobre lagoas anaeróbias, né? No episódio foi lançado semana passada, e na semana a gente vai estar conversando sobre lagoas facultativas. Então, pode começar e vamos... Isso aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje a gente vai falar sobre lagoas facultativas. Então, quando a gente pensa nas lagoas facultativas, foi talvez um dos primeiros sistemas de tratamento que surgiram. Tem uma aplicação grande ainda. Às vezes até sem querer, né? É um sistema eficiente, se a gente vai pensar em termos de eficiência, ele é relativamente eficiente, tanto para a remoção de carga orgânica quanto para a remoção de nitrogênio e fósforo. Quando a gente pensa numa associação entre lagoas anaeróbias, lagoas facultativas, estas podem então fazer o trabalho de remoção de nitrogênio e fósforo que as lagoas anaeróbias não fazem. A gente acabou não comentando isso no episódio anterior, mas que o sistema anaeróbio, de uma forma geral, é ruim, né, na remoção de nitrogênio e fósforo. E, no entanto, muito eficiente em carga orgânica, e aí as lagoas facultativas podem ser uma forma de complementação. E, como a gente falou, né, lagoas anaeróbias seguidas de lagoas facultativas é um esquema clássico de tratamento. E as facultativas, elas justamente vieram e ainda são utilizadas no Brasil, ainda tem projeto, né, empresas novas implantando, especialmente em regiões mais quentes. O estado do Rio Grande do Sul teve uma grande restrição, vamos dizer assim, a lagoas, mas era um processo que, quando tu fala em lagoas, em tratamento, as pessoas vêm de cara com lagoas, porque elas imaginam algo simples, fácil de operar, e de fato é. Né? Não é o único sistema de tratamento. Uma operação mais tranquila. Né? Em esgoto, por exemplo, tu vai falar em esgoto tratamento no Brasil, a gente começou a falar em reator anaeróbio para esgoto no final da década de 90. Né? Pensar as primeiras, ultramodernos. Então, assim, hoje o que se tem, o que se estuda ainda é sistemas biológicos tipo lagoas facultativas. Ainda é uma economia, né? Eu fui em Minas Gerais em uma estação onde eles trocaram físico-químico para um sistema puramente, ou em sua grande maioria, biológico, para economizar o coagulante e o polímero. Onde o investimento do sistema biológico se paga pelo tempo que ele vai durar, né? Isso aí. Pela economia que vai ter de coagulante. E a gente vai olhar hoje para a questão, por exemplo, bem importante das lagoas, a digestão e a geração de lodo. É muito menor, né? Porque eu tenho uma própria digestão no sistema, seja ela facultativa, seja ela anaeróbica. Então, a lagoa facultativa, ela se caracteriza por três ambientes. Né? Um anaeróbio, então, tipicamente no fundo, com um material de degradação, né, de alta taxa, vamos dizer assim. Uma faixa intermediária, que são de fato as facultativas, que operam então as duas formas, né, aeróbios e anaeróbios. E a parte de cima, tipicamente aeróbia, que dá a característica da lagoa facultativa, que é a coloração esverdeada. Que pode variar, e essa variação de coloração indica uma variação de carga na entrada. Então, lagoas com coloração de verde mais clarinho tendem a ter uma carga orgânica de entrada menor. E puxando para um verde mais musgo, assim, já há quase que no limite de que ela está, então, passando para uma anaeróbia. Vai querer passar para um sistema anaeróbio porque está sobrecarregado, né, a entrada deste sistema. Então, a coloração verde é típica das algas, né, que vão ficar sempre pela parte superior. Vai ser o fornecimento de oxigênio do sistema. E para que todo esse sistema mantenha-se aeróbio, é importante que eu tenha contato com o ar atmosférico e insolação. Né? Para as algas é extremamente importante, né? A energia solar, a luminosidade. Né? E a mesma coisa a incorporação de ar através do vento. Então, o que é a característica de uma lagoa facultativa? A área superficial. Então, de novo, não vou dimensionar nunca uma lagoa facultativa olhando para o TDAH. Assim, né? De novo, para esgoto, se você olhar algum espérmio, né, recomendado de 15 a 45 dias. Beleza?
Para um sistema de tratamento de efluente industrial, vou usar a mesma coisa? Não. Né? Uma vez eu fui atender um pequeno abatedouro em que quem tinha dimensionado disse, mas eu usei o TDAH e não está funcionando, a lagoa está virando lá um verde musgo, não está removendo nitrogênio e fósforo. Eu falei, olha, vou olhar como é que está a tua taxa de aplicação superficial, né? Que é diferente, então no caso da lagoa anaeróbia é o LV, que é a taxa, né, de aplicação volumétrica, e aqui a taxa de aplicação superficial. Lá o LV, aqui o LS, né? E eu fui fazer o cálculo, sei lá, o LS recomendado é de 100 a 300 kg de DBO por hectare, né, por dia. Né? Então, já vê, né? A água anaeróbia por metro cúbico, certo? E aqui por hectare. De novo, por essa necessidade diária que eu preciso para que esse sistema continue ou permaneça aeróbio, né? Minha incorporação de oxigênio, ela não vem de nenhum sistema artificial. Daí são as lagoas aeradas que a gente vai falar no próximo episódio. Essa é a sequência. Né? Mas, então, eu preciso de uma área. E aí eu fui fazer esse cálculo, sei lá, o LV dava 1000 e alguma coisa. Né? Então, lógico, tinha muita carga orgânica para pouca área. Então não tem como o sistema se manter aeróbio. Então eu vou ter que a partir, e aí é um dos casos, né, já adiantando o próximo episódio, que a gente parte para uma lagoa aerada. Quer dizer, eu estou com excesso de carga, não tenho mais área para poder ampliar. Bom, o que eu vou fazer? Lagoa, coloca aerador. Vou botar aerador. E aí um ponto importante do projeto das lagoas facultativas, de eu sempre pensar que isso pode acontecer. Uma ampliação de processo, né? Vou gerar mais efluente, enfim. E aí o que eu vou fazer? Eu vou então aplicar os aeradores, mas para isso eu preciso ter uma lagoa mais profunda. Então, no mínimo aí com uns 2,5 metros de profundidade, para que eu possa transformá-la, quem sabe, numa lagoa facultativa airada, que seria a próxima, né? Ou numa lagoa airada mesmo. Por que eu falo na facultativa airada? Porque a facultativa airada, ela mantém o mesmo, eu não preciso de uma lagoa de decantação para separar o lodo. Né? Então eu vou ter um lodo mais heterotrófico, então que ele passa de uma coloração esverdeada então para uma coloração mais amarronzada. Só que essa quantidade de sólidos suspensos não impacta, impacta, mas não significativamente na qualidade do meu efluente tratado. Então, numa lagoa facultativa eu vou ter uns sólidos suspensos na faixa de 30, 40, 50 mg por litro. Já numa lagoa facultativa aerada, já vou passar aí talvez para uns 100, né? Alguma coisa nessa faixa, então um pouquinho maior. E aí sim, isso vai impactar, porque esse meu sólido suspenso tem matéria orgânica. E às vezes minha DBO vai aumentar, né? Então eu tenho que ter uma DBO solúvel muito baixinha, para que eu possa, de fato, com esses sólidos suspensos, em torno de 30%, 40% eu vou relacionar para ter DBO. Então se eu tenho lá 100 mg de sólido suspenso, eu vou ter mais ou menos uns 40 mg de DBO. Então se eu não tenho DBO solúvel, minha lagoa foi bem dimensionada, tudo certinho, bom, tá beleza, meu efluente vai passar, né? Não sendo muito restritiva a DBO, sem ser mais restritivo do que a própria legislação, vai passar normalmente, né? Porque eu consigo DBOs bem baixinhas. E aí um cuidado que a gente tem que tomar aqui nas lagoas facultativas, eu tenho muito mais exemplos, eu tenho muito mais estudos, eu tenho muito mais modelos matemáticos que me permitem prever, por exemplo, a eficiência dessa lagoa, em função do tamanho dela. Né? Então a gente tem lá os vários modelos, né? Os vários tipos de lagoa, tinha aquelas fluxo-pistão, mistura perfeita, ou fluxo disperso. Né? Então o fluxo disperso é a mais utilizada, que ele faz uma relação comprimento-largura entre 2 e 4 mais ou menos. Né? A fluxo-pistão é aquela que a relação está bem maior do que essa, ela é um pistão mesmo. Então tem vantagem e desvantagem de cada uma, que eu acho que não vale a pena talvez a gente entrar nesse mérito. Mas que esses modelos de lagoas levaram também a modelos de remoção de carga orgânica. Então, aquilo que eu não consigo fazer na lagoa anaeróbia, eu tenho que estimar lá uma DBO de saída, né? 50%, 60% de eficiência, então eu sei que 50% ou 40% da DBO permaneceu. Aqui nas lagoas facultativas eu consigo fazer essa estimativa. Só que aí tem um detalhe, né? Eu vou usar para fazer essa estimativa o TDAH, então eu projetei uma lagoa, eu tenho ela pronta, enfim, né? Estou querendo avaliar uma eficiência. Eu projetei ela tem um tamanho, um volume. E isso vai me dar um TDAH. Beleza, mas eu fiz o dimensionamento a partir do LS, da minha carga orgânica, sempre dividindo a minha carga orgânica pelo LS. Cada anaeróbia, a carga orgânica pelo LV. Né? Então eu vou ter meu volume. Beleza, o meu modelo cinético depende do tipo de modelo hidráulico da lagoa. O que eu tenho adotado para avaliar, especialmente quando faz consultoria nessa área? Né? A gente pega e usa o modelo da lagoa de mistura perfeita, que é o modelo matemático, que é o que leva normalmente a menor eficiência. Especialmente para efluente industrial, e isso tem dado bastante certo.
E a gente tem que usar uma constante cinética, o valor de K. Né? E quando a gente usa o valor de K, se a gente for para a literatura, buscar de novo a literatura do von Sperling, né, a nossa grande referência brasileira, onde eu aprendi tudo de lagoas, né, foi lendo os livros, não tem outro jeito, né, e depois fazendo consultoria e aprendendo errando, enfim. Na prática, o que eu observei é que o valor de K, não batia com o valor de K que tem no esgoto. Lógico, o esgoto tem uma DBO, Marcelo, mas a minha DBO de entrada no meu efluente industrial também é 300, também é 400, igual ao esgoto. Mas não é a mesma composição. Tá olhando DBO, carga orgânica como um todo, mas o que tem ali dentro, num laticínio, num frigorífico, num esgoto, é completamente diferente. Pode ser completamente diferente. E aí o processo de degradação também é diferente. Sempre num processo industrial tem detergente. Eu tenho detergente à base de quaternário de amônia, é tóxico. Então esse cara vai olhar para esse efluente, essa bactéria vai olhar para esse efluente de um jeito diferente. Então ela vai fazer mais devagar. Isso é o que a gente tem observado. Então, por exemplo, uma lagoa facultativa, o K, ele vai lá de 0,3, né? 0,3, 0,35 dias da menos 1. Eu já observei, em vários sistemas já observei valores de K menores do que 0,1. Né? Então o que eu faço? Eu uso um K de 0,1 para prever a minha DBO de saída. Né? Então eu posso prever, quando eu estou dimensionando, né? Eu vou prever a minha DBO de saída. E como que eu fiz para chegar nesses Ks? Eu coletei várias entradas e saídas de lagoas facultativas e fiz o caminho inverso. Então eu sabia a entrada e a saída, sabia o TDAH, cheguei ao K. Né? Então eu cheguei ao valor de constante então cinética menores do que 0,1 até. Né? E a literatura fala, e não estou aqui condenando a literatura, né? Pelo amor de Deus, então, né? Justo quem, né? Condenar, né? Pelo contrário. Os dados que a gente tem de literatura são justamente de observações de vários sistemas de tratamento de esgoto. Né? Então quando a gente olha para a industrial, essa é a observação que eu fiz. O K não é o mesmo. Nesse então, momento, né? Se você está estimando alguma ideia de DBO de saída não está batendo, talvez você está usando um valor de K de esgoto, 0,3, 0,35. Né? E esse valor de K tem uma correção, inclusive, com a temperatura. Dá para usar, que eu acho que tu fica mais preciso, né? E que ajuda. No nosso caso aqui, especialmente do sul, isso é importante, porque nós temos temperatura baixa. Então, de novo, né, lagoa aqui... Isso é muito diferente, né? Mesmo esquema da lagoa anaeróbia. Se eu vou dimensionar uma lagoa facultativa e eu vou dimensionar ela para um sistema mais frio, eu vou usar mais próximo dos 100, né, kg de DBO por hectare por dia. Se eu vou para um mais quente, eu posso ir mais para o 300. Só que lembrando sempre, quanto mais ao 300 ou quanto mais estiver sobrecarregada, né, meu LS estiver mais ao 300, então ela vai estar mais sobrecarregada. Menos nitrogênio e fósforo eu vou remover. Né? Esse é um ponto importante. Então, se tu tá querendo diminuir teu volume da tua lagoa, a tua área e o teu volume, tu vai prejudicar a remoção de nitrogênio e fósforo. Né? Então, ela vai sair prejudicada. Então, se tu quer fazer uma remoção de nitrogênio e fósforo, também, além da remoção de carga orgânica, então talvez tu tenha que fazer uma lagoa com LS menor, que então dá uma lagoa maior. Só que entre 100 e 300 são 3 vezes. Então, a tua lagoa pode ter 3 vezes o tamanho, dependendo daquilo que tu está escolhendo. Né? Então, isso é um impacto grande. E esse impacto grande é onde? Tanto em vazão quanto em concentração. Então, no caso do industrial, eu tenho grandes vazões? Não, normalmente eu tenho vazões pequenas, quando comparado a esgoto, por exemplo. Só que a minha carga orgânica é bem maior. Aí a importância de novo da lagoa anaeróbia. Estar antes para poder fazer essa remoção de carga orgânica e entrar para dentro do sistema de lagoas facultativas, uma carga orgânica menor. E aí tu consegue também ajustar. E aí, normalmente... Ou lagoas em sequência, em que a minha primeira lagoa é mais, talvez eu sobrecarregue um pouquinho ela mais e faça a remoção de carga orgânica, e numa segunda lagoa, que eu posso até ser mais rasa, para ter mais aeração, mais algas nela, ser realmente completamente aeróbia, não ter a parte anaeróbia no fundo, então a gente chama até as lagoas de maturação, né, são chamadas, que talvez possam ter essas duas funções. E normalmente as facultativas aí, elas seriam já uma etapa final? Isso. Ou elas já ficam um intermediário e depois talvez um complemento? Não, quase sempre são etapas finais. O que eu posso fazer é, como eu falei, às vezes mais de uma lagoa facultativa. Mas eu posso também ter mais de uma lagoa anaeróbia, em sequência. Né? Eu posso ter mais uma. Porque quanto mais carga orgânica eu diminuir, melhor. Tivemos um caso de uma desentupidora, né, limpa-fossas, que a gente fez o projeto. A gente fez uma lagoa anaeróbia, deixou um espaço para quando então a vazão aumentasse, a gente ter uma segunda lagoa anaeróbia e botou uma lagoa facultativa então na sequência. Né? No final botamos lá as wetlands para poder fazer a complementação. Mas para quê?
para conseguir diminuir o tamanho da lagoa facultativa, e mesmo depois, quando eu aumentar a vazão, mais uma lagoa anaeróbia me ajuda a fazer. Poderia botar duas lagoas facultativas na sequência também, né? A gente escolheu botar uma facultativa e depois uma wetland para melhorar a qualidade do efluente, a gente estava num local crítico de lançamento, etc. E as ressalvas desse projeto, a gente não tinha ponto de energia. Isso, então interessante. Ia dificultar bastante implementar tanto um físico-químico quanto uma coisa. Ou uma lagoeirada. Uma lagoeirada. Não queriam que tivesse a necessidade de ter alguém 24 horas. Então, eles recebendo carga direto, ia ter um operador, alguma coisa assim. Isso aí. Então, o ponto que a gente chegou e abre mão da área, porque a gente vai precisar de espaço para fazer isso. Então, a lagoa facultativa, ela tem várias funções, né? Ela não vem só na remoção da carga orgânica como a anaeróbia. Ela vai remover nitrogênio e fósforo, ela vai ajudar a remover patógenos, porque ela então tem um ambiente aeróbio, e isso então ajuda, né, a diminuir a contaminação de patógenos. Durante muito tempo, hoje ainda é estudado as lagoas de maturação para a remoção de coliformes em esgoto. Então sim, tem uma função, só que de novo o prejuízo é a área, né? Então a gente vai ter uma área de necessidade, uma área muito grande, e nem sempre a gente tem isso disponível, né? Então de Brasil a gente ainda tem, e isso é bom, né? É um país continental, e não só isso, mas na faixa equatorial, que tem temperaturas que ajudam nesse sentido. Então esse é um ponto, elas removem, elas trabalham em muito mais frentes do que uma lagoa anaeróbia, né? Beleza, quer complementar com alguma coisa? Não, eu acho que da lagoa facultativa eu acho que é isso, do né? pH faz a mesma relação que antes? Não precisa, né? O próprio o sistema aeróbio vai tender a levar o pH um pouquinho para cima, né? Todo o sistema de algas, do metabolismo de algas, promove no sistema uma liberação de alcalinidade, né? Então eu faço um consumo de hidrogênio, faço uma liberação de alcalinidade, né? E essa liberação de alcalinidade quase sempre leva o pH. É bastante comum a gente ter uma lagoa facultativa pH 8, 8,5, 9 às vezes. Tem que tomar um pouco de cuidado, né? Mas é muito comum ter. Então a gente tem bem menos problema relacionado a isso e quase nunca um controle, né? Uma coisa que é interessante de se fazer, o que se pode pensar, e que eu já vi fazer, é tu pegar o efluente de saída da lagoa facultativa. Você tem duas lagoas facultativas, né? E você pega uma saída e manda de volta uma parte para a primeira, por exemplo, para fazer remoção de nitrogênio. Então você vai, menos carga. Isso aí, você bota na entrada numa lagoa facultativa com uma carga um pouco maior, ou até numa lagoa anaeróbia, né, para poder fazer esse processo de remoção de nitrogênio. Então, mesmo remoção de nitrogênio e fósforo, que é difícil de fazer num sistema biológico, né, numa lagoa facultativa dá para fazer também, né? Dá para fazer esse processo, já vi fazer isso para ajudar a remoção do nitrogênio e fósforo. Então, o que acontece? No caso do nitrogênio, eu vou transformar tudo em nitrato, né? Então, meu objetivo final é pegar nitrogênio amoniacal, nitrogênio orgânico e transformar em nitrato. O fósforo vai estar o que ficou no lodo, né? E ponto. Preciso remover fósforo? Bom, posso fazer algum processo de adição de algum coagulante, né? Numa entrada de um sistema de lagoas facultativas, talvez uma primeira para uma segunda, ele possa gerar um lodo no fundo, vai me ajudar na remoção? Vai me ajudar na remoção. Né? Mas todo o processo de remoção de fósforo e nitrogênio é baixo, porque está associado apenas a esse processo biológico, né? Que a gente sabe que não é tão eficiente quanto um processo físico-químico. E quanto, por exemplo, se a gente for avaliar o oxigênio dissolvido? Né? Por exemplo, a gente falou das lagoas anaeróbias, agora a gente está falando das facultativas, depois talvez o oxigênio dissolvido seja até bem mais importante do que nesses outros processos. Mas tem alguma variação que a gente pode fazer do oxigênio dissolvido que está entrando, o que está dentro da lagoa, para a saída, para avaliar algum tipo de atividade? Já falando também das anaeróbias? Das anaeróbias a gente tem que estar zerado, né? Qualquer tipo de presença de oxigênio dissolvido a gente tem um problema ali, né? Ela está atrapalhando o metabolismo. Na lagoa facultativa, como a gente tem a presença das algas, a gente faz normalmente a medida, né, na parte próxima da superfície, é comum a gente encontrar oxigênio de 5, 6, 7 miligramas por litro. Né? Então, de novo, vai depender desse balanço. Quanto de carga orgânica está entrando, qual o tamanho da minha lagoa então, como que esse processo aeróbio está se comportando em relação a isso, insolação, temperatura, né? Quanto mais rápido eu conseguir baixar a carga orgânica, agora eu falo meu K ali, minha constante cinética, menos DBO vai estar dentro da minha lagoa. Né? Lembrando que vai lá, eu vou entrar com 300 e eu estou saindo com 30. Beleza, se eu continuo 300, mas diminui a temperatura, diminui a insolação, então é época de inverno, tempo coberto, o
que vai acontecer? A bactéria diminui a cinética, então a minha DBO da lagoa começa a aumentar. Se ela começa a aumentar, vai diminuir o oxigênio dissolvido. E se a gente for pensar, por exemplo, então aqui no sul, vai ter sempre uma época que a lagoa, em tese, vai estar funcionando com uma atividade maior e uma época que ela vai estar com uma atividade menor. Só que, independente da temperatura, o órgão não vai aceitar, não, é inverno, tá legal. Não tá. Quais que seriam, então, as recomendações para um sistema de lagoas onde a gente vai ter esse período de inverno e de temperatura um pouquinho mais crítica? Dimensiona sempre por um sistema mais conservador. Usa sempre os menores LS, os menores valores de K, para te ter a tua lagoa funcionando mesmo numa época de baixa, né? Mesmo numa época de inverno, por exemplo, onde você tem maior dificuldade. Então, caso isso não seja possível, bom, talvez você tenha que ter um sistema anterior ao sistema de lagoas, talvez um físico-químico que funcione só no inverno, por exemplo. Porque o físico-químico você pode ligar e desligar a hora que você quiser. Né? Então, que bom que vai reduzir carga orgânica para que com aquele tamanho de lagoa no inverno dê conta. Porque ela realmente vai diminuir a eficiência. Porque um sistema que já existe não tem essa alteração. E você não pode fazer nada na lagoa. O que você vai fazer na lagoa? Acrescentar aerador, que não é fácil de fazer. Pode ter ele desligado e você ligar na época? Também pode. Mas também não é vantagem. Deixar ele parado meio ano vai dar mais manutenção. Eu não faria. Né? Eu faria talvez um físico-químico que eu pudesse ligar e desligar conforme, fazer como se fosse um pulmão de carga, e isso me ajuda a manter a lagoa com a variação de temperatura que a gente não tem controle. Né? Não, show de bola. Acho que deu para passar um panorama bem legal. Né? De novo, né, a gente está sempre à disposição. Se alguém Com tiver uma certeza. dúvida específica que quer nos pedir, pode aí nos falar que a gente vai dar Uma situação específica da empresa que trabalha, na estação que trabalha, alguma coisa assim, a gente pode dar os pitacos também. Isso aí. Beleza? Até a próxima, pessoal. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio. Um abraço. Fala, amigo do Efluente. Chegamos ao final de mais um episódio do Efluente Cast. Se tu gostou, por favor, deixa aqui o teu like. Se tu não gostou, deixa aqui a tua sugestão para que a gente possa aprimorar cada vez mais os nossos episódios. E, por favor, não esquece de compartilhar esse episódio com o teu chefe, teu colega, um ex-colega de faculdade, alguém que possa também apreciar o conteúdo que a gente tem a oferecer, beleza? Até a próxima. Um abraço.